Vamos lá. Olá, pessoal. Bom, primeiramente pedir desculpa por não estar com vocês aí na apresentação. Logo estarei aí na discussão desse artigo com vocês. E, mais uma vez, vamos falar a respeito de um artigo falando sobre tênis, sobre calçado de corrida. E, nesse caso, é uma revisão sistemática da Cochrane, onde foi feito uma revisão sistemática estudando calçados de corrida com o objetivo de prevenção de lesões nos membros inferiores de corredores adultos, né? Então, esse é um artigo recente, desse ano já, né? E então, a ideia desse artigo, a princípio, né, olhando pelo título, é isso, né? Identificar como os calçados de corrida podem prevenir lesões em corredores. Ok? Bom, a forma como eles fazem a contextualização, né? Primeiro eles destacam a questão do grande número de lesões entre os corredores, citando algumas lesões mais clássicas aí, né? Falando do Massera, falando do Van Gent, destacando alguns números já bastante conhecidos a respeito da questão do número de lesões, da incidência e da prevalência de lesões em corredores. Um ponto que eles colocam como dificultoso na execução dessa revisão foi a questão das diversas formas de definir lesão. Então, cada artigo teve uma definição de lesão, né? Então não houve consenso nisso, e isso que acaba dificultando muitas vezes essa comparação na questão de ter lesão ou não ter lesão. O que é considerado lesão num artigo pode ser muito suave, né? Muito tênue essa forma de classificação, e para um outro artigo a classificação ser um pouco mais rígida, mais dura, né? Onde depende de mais fatores. Outra questão com relação às lesões, que a gente já discutimos em outras reuniões, foi a questão da multifatoriedade na causa das lesões, né? Então, isso é um fator que tem que ser considerado. Então, não dá, o tênis vai ser uma pequena parcela de tudo isso, pode ser uma pequena parcela de tudo isso, né? Então, a gente não podemos esquecer desse detalhe, obviamente. Aqui eles colocam sobre a questão, né, de o tênis sendo um fator de intervenção, né? Então, e aí a escolha dos calçados utilizados, né, que fica muito à mercê dos autores, né, sem muitos critérios, e aí essa intervenção feita através dos tênis, né, acaba inferindo aí num problema que eu vou abordar mais para frente, que é a questão exatamente da escolha de quais calçados serão utilizados nessa intervenção. E aí a gente tem algumas denominações que são padrões, como, por exemplo, o tênis neutro ou para amortecimento, cujo objetivo é a redução da carga, o tênis que faz o controle de movimento, onde o objetivo é a redução da taxa da carga, né? Então, a forma como essa carga se manifesta. Um outro tênis que é considerado como tênis de estabilidade, onde o enfoque é dado para o controle de movimento e também para amortecimento. E, por fim, o minimalista, cujo objetivo é simular a corrida descalça. Ainda faltou nessa revisão o maximalista, que eles não colocaram e não buscaram tênis com essa característica. Tá? Isso até é uma limitação do estudo que eles falam lá posteriormente. Portanto, o objetivo deste artigo é identificar os efeitos positivos e negativos dos calçados de corrida na prevenção de lesões em membros inferiores em corredores adultos. Tá? Bom, eles levantaram estudos clínicos controlados, randomizados e sem randomização, tá? Que eles chamam de quase controlados randomizados. Tá? Foram considerados corredores adultos, iniciantes, recreacionais, profissionais, de elite,
e que eles chamam de militares, né? Então, quer dizer, são pessoas, são militares, obviamente, cujo regime de treinamento não tem muita opção em fazer ou não fazer, tem que fazer, né? Então, isso tem uma hierarquia que faz com que esses indivíduos tenham que correr, então, que difere um pouco dos demais corredores. As intervenções que foram buscadas, né, foi a comparação de calçado de corrida com calçado não sendo de corrida, né, então outros tipos de calçados que não são de corrida. Então eles buscaram esse tipo de intervenção. Também buscaram as comparações de diferentes tipos de tênis de corrida, foram aqueles 4 tipos que eu destaquei na contextualização. E também foram buscados estudos que fizeram comparações entre calçados prescritos por postura do pé ou com calçados não prescritos, tá? Escolhidos aleatoriamente. Então foram feitas, essas foram as intervenções buscadas pelos autores. E os autores consideraram como lesão, né, para esse estudo, a definição de Yamato, que é uma pesquisadora aqui do Brasil, né, no grupo do Escala Espanhol, lá da Unicid, cuja definição é dor muscular dos membros inferiores relacionados à corrida, com interrupção dos treinos por 7 dias ou 3 sessões consecutivas, requerendo uma consulta médica ou de outro profissional de saúde. Tá? Então, considerou essa sendo a definição de lesão. E os desfechos, né, que eles buscavam eram número de corredores que mantêm lesões nos membros inferiores, número de lesões nos membros inferiores, número de corredores que falharam no retorno à corrida ou ao seu nível anterior, satisfação com os calçados, quanto ao conforto, quanto à performance dos calçados, outros eventos adversos pelo uso, como bolhas, né, a unha atrapalhar, né, a unha ser lesionada por conta do tênis, né, outros machucados que possam ter na sola do pé, número de corredores com entrada no hospital ou cirurgia ou ambos. Tá? Então eles estavam buscando esses desfechos também. Então, dentro do fluxo do estudo, né, então foram selecionados quase 3.000 artigos através da busca nos bancos de dados, nas bases de dados, e mais 1.600 um pouco mais de 1.600 outros artigos identificados através de outras fontes. Um total de 3.567. Foram tirados os duplicados. Depois disso, foram retirados 3.500 artigos, ficando aí em torno de 62 artigos. E aí, depois 38 artigos foram excluídos, ficando aí 22. E aí 12 foram levantados no final, né? E aí para fazer essas comparações, tá? Aí depois eles identificaram, né, o risco de viés, né? Então quais artigos desses 12 que tinham um alto risco, ou baixo risco, ou um risco incerto. Então percebemos aí que para a condição de cegamento dos participantes, o risco de viés acaba sendo grande, porque nenhum fez esse cegamento, tá? E para outras questões, né, como a randomização, acho que 2 não fizeram essa randomização, então tem um viés de seleção aí, né, em 2 deles, no caso os 2 do KNAPC, 2009 e 2010, tá? Com relação ao... Deixa eu ver aqui. Com relação aos
dados incompletos do desfecho, né? Somente um ali não apareceu, né? Então, que é o do Fuller. Então, a gente vê aí que até certo, essa questão dos vieses, ele está até certo ponto controlado, né? E aí a gente vê, tem os resultados aparentes do trabalho. Então, nessas comparações, eles destacam aí, a primeira comparação que eles fazem é o tênis neutro com amortecimento versus o minimalista, onde o desfecho foi considerado o número de corredores lesionados. Então, aqui a gente tem os corredores com, que usam calçado neutro, né? Então, tem um total aí de 57 lesionados, dos 264 que usaram esse calçado, e minimalista 137 de 502. Né? E a hora que a gente vai olhar o Forest Plot, percebe ali que o número de corredores lesionados tende a ser maior para quem usou os calçados neutros com amortecimento, né? Mas lembrando aí que na análise do Forest Plot, ao olhar o diamante ali, ele tem contato com a linha central, então isso não mostra um favorecimento aí aos calçados neutros com amortecimento, tá? Então, aqui, né, então, nesse caso, o tênis, esse tipo de tênis, não previne aí mais lesão em relação ao minimalista, tá? Na comparação de tênis neutro com minimalista, mas aí usando como desfecho secundário a satisfação com relação ao calçado, né? Então somente um artigo abordou essa comparação para esse desfecho, e da mesma forma a gente percebe que o diamante ali está em cima da linha central, né? Então não favorecendo nem a um nem a outro tênis nesse sentido, né? Ambos apresentaram uma satisfação semelhante, né, entre os usuários de ambos os tênis. Fazendo a comparação entre um tênis de controle de movimento com um neutro, né, onde o desfecho ainda é o número de corredores lesionados, a gente tem aqui 46 corredores que usaram o tênis com controle de movimento, e o de 211, e 68 corredores lesionados de quem usou o tênis neutro, né? E aí, de novo, nós vemos aí o diamante centralizado aí em relação. Então, nessa condição, percebemos que não existe um tênis que possa promover menor número de lesões nessa comparação entre tênis de controle de movimento e de amortecimento neutro, de amortecimento. Comparando solas macias com solas rígidas, ainda com desfecho número de lesões, número de corredores lesionados, percebemos aí, né, um número semelhante, 91 corredores entre os 562 que utilizaram entre sola macia, e 106 entre 533 que usaram entre sola mais rígida, né? Percebemos aí que o diamante também se encontra na linha central, não favorecendo aí nem a um nem a outro tipo de entressola. Fazendo a comparação entre tênis de estabilidade e o tênis neutro com amortecimento, então percebemos aí também, né, o intervalo de confiança também cruza ele a linha central, né? Então aí não favorecendo ao calçado entre o estabilidade e o de amortecimento. Nessa quinta comparação, foi feita aí a relação entre controle de movimento e estabilidade, e aí a gente já percebe que existe um número menor de lesionados entre os corredores que usavam tênis com estabilidade, né, classificado como estabilidade. Tá? Então aqui a gente já percebe que
o tênis de estabilidade tem essa menor quantidade de lesões, menor quantidade de corredores lesionados, comparados aí ao tênis com controle de movimento. E mais uma comparação, aqui já com um número maior de artigos, né, onde a comparação aqui foi feita entre os calçados prescritos contra quem usou calçado não prescrito. E aí o desfecho é a taxa de lesões. Tá? Então, a gente, aqui ele faz ainda, ele promove aí a questão da utilização dos subgrupos, né? Então, dividindo por sexo. Então, os homens, comparando os homens, depois comparando as mulheres, e o total. Né? E aí a gente percebe que nos 3 casos, né, não existe essa diferenciação quanto ao tênis prescrito e ao tênis não prescrito, né, quanto à taxa de lesão. Então, a taxa de lesão é muito semelhante nessas 2 situações de prescrição do tênis. Né, no caso, o tênis prescrito, né, e o tênis não prescrito, escolhido pelo próprio corredor. Tá? Então, em termos de discussão, né, os autores colocam a seguinte questão, né? Eles mostram que nas comparações feitas, exceto na última, como foi apresentado, existe aí um número muito baixo de artigos, né? Então, eles querem atenção a isso, porque isso não favorece, né, a questão, quando se faz uma revisão sistemática, não se favorece a questão de tornar uma evidência mais forte, né? Então fica dependente de poucos artigos, né? No caso aqui nós tivemos de 1 a 3 nessas comparações, na maioria das comparações, mas o que ele coloca de contraponto é que a quantidade de corredor em cada artigo é grande, né? Então isso acaba favorecendo, né, a comparação por conta desse número grande de corredores, e isso aumenta o poder estatístico, né? E aí ele coloca também a questão, né, de faltou aí a comparação com os tênis maximalistas, mas não apresentaram o porquê de não ter colocado nesse estudo, né? Então ele coloca ali como futuro estudo a colocação do tênis maximalista. E um outro problema que ele coloca é a questão da classificação dos calçados, né? Ela é dependente do fabricante, né? E isso acaba, muitas vezes, complicando o critério, né? Não dá para dizer que todos os fabricantes têm o mesmo critério para essa classificação. Então, essa forma de classificação é até interessante, e até dentro dos próprios autores, né? No artigo tem uma lista de todos os calçados que foram utilizados, e foram um total de 21 modelos diferentes, né? E nesses 21 modelos tiveram 4 tênis que foram classificados de forma diferente. Então, por exemplo, o New Balance 767 ST, num artigo ele foi classificado como neutro e amortecimento, em outro artigo ele foi considerado como estabilidade. A mesma coisa aconteceu com o Nike Structure Triax, a mesma coisa aconteceu com o New Balance 755, e a mesma coisa aconteceu com o New Balance 498. Né? Só que aqui ele foi considerado como um tênis para controle de movimento, e num artigo, e num outro artigo como estabilidade. Então a gente vê aqui que existe essa dificuldade, né, de caracterização de alguns calçados, e isso obviamente que atrapalha na questão da comparação, né? E no caso da prescrição dos tênis, né, naquela comparação de tênis prescritos e não prescritos, esses critérios para a escolha na prescrição também não foram bem estabelecidos nos estudos e fizeram essa comparação. Tá? Então, daquele do Knapp, que mostra exatamente, ele faz esse tipo de trabalho, né? Essa comparação com tênis prescritos de acordo com o tipo de pé, e aí utilizando a impressão plantar ou até mesmo o FPI. Tá? Então, para finalizar, nós temos aí como possível, eles colocam ali algumas questões. Então, a princípio,
não existe evidências comparando a utilização de tênis de corrida com tênis sem ser de corrida, né? Então, nós vimos na primeira comparação, né, que realmente não existe a gente não tem estatística suficiente para falar que o tênis de corrida é melhor ou lesiona menos para correr do que quando eu uso um tênis sem ser para corrida, né? Claro que a gente está analisando a questão do número de lesões, né? Não está analisando a questão conforto aqui. Então, como desfecho era número de lesões, ou número de corredores lesionados, então essa evidência não existe. Mas claro que se a gente for analisar o conforto, né, acho que existe uma grande possibilidade de haver uma evidência nessa questão, né? Não vou, obviamente, afirmar que no conforto isso vai dar diferente, mas a percepção, como o conforto é algo trabalhado de uma forma perceptiva, né? E a gente sabe que os corredores acabam tendo uma percepção bastante apurada, principalmente os mais experientes, com relação a qual tênis ele considera melhor ou pior, né, para ele. Isso é uma questão muito pessoal. E dado a isso, né, como o conforto é sensível a essa percepção, a possibilidade de você ter uma diferença bastante significativa aí nesse caso é grande. Aí nas comparações que ele fez com o tênis neutro com amortecimento, com minimalista ou com controle de movimento, né, não pequena ou nenhuma diferença para lesões de corrida em corredores recreacionais. E aqui ele classifica essa evidência como muito fraca a fraca para essas duas comparações. Tá? Quando se faz a comparação entre solomacia com rígida, também pequena ou nenhuma diferença no número de lesões, com evidência também muito fraca nesse caso. Tá? E quando faz a comparação com estabilidade, com neutro, com amortecimento ou controle de movimento, ele coloca como incerto quanto à redução de lesões em corredores recreacionais, com evidência muito fraca. Okay? Então essa acaba sendo a conclusão, né? Então quando a gente olha um resultado como esse, a gente percebe, né, que a escolha de um tênis, pensando em lesão, se escolher um tênis pensando em prevenir lesão, talvez a gente não tenha essa possibilidade hoje ainda, né, pegando por essa revisão sistemática. Então isso faz com que, muitas vezes, a escolha do tênis se dê muito mais pelo próprio conforto mesmo, né, do que por algum dado que possa trazer aí essa questão da diminuição da lesão. Tem um tênis da Nike, acho que é Forte Knit, acho. Né? Acho que eu não tenho Forte, acho que é só Knit. Não vou lembrar direito o nome dele. Parece que soltou-se um estudo, eu tentei procurar agora há pouco, acabei não achando. Vamos ver se até amanhã eu consigo para falar para vocês. E aí parece que ele tem uma boa... Parece, né, na forma como foi feito, né, parece que ele indica aí que existe uma boa possibilidade de prevenção de lesão, né? E só que parece que há, né, eu digo parece porque eu já ouvi comentários a respeito disso, que há uma série de falhas metodológicas no trabalho, né, para que possa realmente afirmar isso, tá? Mas a Nike acaba vendendo esse estudo, né, como uma forma de exatamente mostrar que o tênis, esse modelo de tênis especificamente, ele tem esse papel de prevenção de lesão, né? E a princípio eles vendem como se esse é o único tênis comprovadamente que previne lesão, tá? Então acho que isso a gente tem que tomar cuidado com esses vieses, né? E tem uma outra questão também que eu acabei esquecendo de falar, que acaba sendo uma limitação de estudo. Alguns desses estudos acabam tendo um conflito de interesse aí importante, que é o tênis ter sido, os autores trabalharem para as empresas, né? Então você tem ali a ASICS, tem a Nike, alguns artigos do Malizux, né? Que tá destacado, tem ali destacados. Eles têm um certo conflito de interesse aí com relação às marcas, né? Então
isso também, né, a gente percebe que todos esses estudos que envolvem tênis, todos não, mas alguns estudos que envolvem tênis, eles muitas vezes estão presos a uma única marca, né, na sua execução. Muitas vezes porque a própria empresa forneceu, né? São poucos os estudos de tênis onde o pesquisador foi lá e comprou os tênis para poder fazer essas comparações, né? E aí, por conta disso, acaba tendo um certo conflito de interesse nos resultados ali. E aí existem alguns deles que têm eles destacam esse conflito de interesse. Tá? E aqui nós vemos um estudo feito pela Nike, mas divulgado somente no site. Tá? A princípio eu não achei esse artigo buscando recentemente, mas a única coisa que eu achei mais rapidamente foi exatamente esse relato que está no site, falando sobre esse tênis, que na verdade é o React Infinity Run, e não o Fortnite, como eu falei, me confundi o modelo, ok? Então, só para a gente ter uma ideia aí do que se fala em termos de prevenção de lesão, indo contra um pouco o que a gente viu aqui nessa revisão sistemática, ok? Ok, pessoal, daqui a pouco estou aí com vocês para discutirmos a respeito dessa revisão. Um abraço, até tchau. Vitor. Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu vou passar a condução da reunião para você, tá? Vou ficar só de telespectadora hoje. Tá bom, ok. Bom, pessoal, é isso, né? Acho que essa revisão aí, acho que mostrou pra gente que quando a gente tem essa questão levantar a possibilidade do tênis como um possível fator que pode amenizar lesões, ou atenuar lesões, ou até prevenir lesões, acho que a gente está vendo que não existe evidência para isso, né? Então, por mais que de repente a gente queira acreditar, né, nessa possibilidade, a gente viu que foram feitas diversas comparações ali, né, em termos de tipos de tênis, em termos de tipos de entressola, e muito do que se fala em entressola, inclusive, né, a propaganda que se faz com relação à entressola é exatamente o grau de rigidez pode fazer com que você tenha um menor impacto, né, até para quem é mais antigo, aí, mais velho, lembra do Rainha System, que a propaganda era exatamente um copo caindo na sola, né, com o objetivo de mostrar que ele atenuaria o impacto, até essa Ultra Boost, que é o mais recente, que mostra exatamente uma bola de aço caindo na sola e ficando ali na sola, né, dando essa impressão de que realmente ele atenua esse impacto. E é essa imagem que é vendida, né? Mas a gente viu que, em termos de lesão, lembrando da multifatoriedade da lesão, a gente não vai, é muito difícil a gente poder afirmar que o calçado em si vai fazer essa prevenção de lesão, né? Eu queria ver com vocês aí o que vocês acharam, se vocês de repente viram alguma coisa diferente, que eu não tenha visto. Vai lá, Antônio. Bom dia. Vitor, me chamou muita atenção no artigo. Primeiro o seguinte, né? Começa com 3.500 e tantos artigos. Aí corta 3.500, 60. Corta tanto, corta tanto. Eu pensei, vai ser um artigo só no final, cara. Quando o cara foi reduzindo, né? Eu digo, vai ficar só só no artigo. E vai justificar, excluir os outros. Isso é uma coisa que me chamou bastante a atenção, né? Como parte de um universo muito grande e diminui muito a amostra dele, né? Sim, isso. Isso me chamou muita atenção. E é uma coisa que eu tenho observado nos artigos que a gente vem discutindo aqui, né? Brincadeiras à parte, que não existem. A gente está sempre discutindo a questão da metodologia científica, e vendo que um usa uma metodologia, outro usa outra, um pega uma amostra, outro pega outra, um pega um tamanho da amostra, outro pega outro. E a gente vai descobrindo falhas. Aí vai dificultando a comparação, né? Isso. É esse ponto do cara partir de quase 4.000 artigos e chegar a menos de 50.
para fazer É 12. Uhum. Isso me chamou muita atenção. Agora, uma coisa que você falou, eu falei isso também para o Thiago, não sabia que o Thiago ia pegar a cordinha. E outra coisa que me chamou a atenção, Vitor, aí foi em relação a uma fala sua, foi quando você menciona que uma amostra muito grande influencia no poder estatístico. Eu acho que não, você não pode você não pode usar essa expressão, esse termo, tá? Eu acho que na significância estatística, né, da análise, ou então talvez até dependendo do que for o estudo, que possa reduzir a incerteza dos seus resultados, tá? Uhum. Mas eu queria essa primeira bola dessa dificuldade de padronização dos estudos, que você acaba partindo de um universo muito grande e pegando um número muito pequeno de comparação, tá? Uhum. Na verdade, assim, o que acontece, o que acaba definindo essa questão do número de artigos, né, escolhidos, vai depender exatamente o que ele define como critério para a escolha desses artigos. Nesse caso, ele colocou artigos que eram estudos clínicos randomizados, aleatorizados, né? E eu acho que eram tão poucos que aí ele ainda acrescentou os quase aleatorizados ou não aleatorizados, né? Então, que acabou ainda assim ficando em 12, porque se fosse totalmente aleatorizado ia ficar menos ainda, né? Então, por conta disso, por conta de um critério especificamente, a gente acaba tendo bastante essa restrição, né? É claro que se a gente for comparar, né, estudos clínicos com estudos transversais, aí vira, acho que, meio complicado esse tipo de comparação, né? Então, dentro do que tem em estudo clínico, sabendo das dificuldades de fazer um estudo clínico, é natural aí que você tenha um número menor aí de artigos, né? Mãozinha do Thiago. Já que o Anthony levantou essa bola aí, eu até levantei a mão porque ele falou algo que eu já queria começar falando, né? Que é a questão da metodologia. Só para trazer claro aí a luz existe duas metodologias principais para se fazer uma revisão sistemática com estudos randomizados, especialmente, né? Que é a Cochrane e a Prospero, né? E a Cochrane, ela entra num outro padrão, assim, ela é para a área das ciências da saúde o real, aspas, né? Vou melhorar a frase. Um padrão acima das outras metodologias, incluindo-se a Prospero, né? Então existe toda uma questão que até por isso a Cochrane ela é muito respeitada, né? Enquanto sai um artigo da Cochrane, todo mundo lê, todo mundo reverencia, né? Porque a sua metodologia, seus critérios são muito rígidos, você não pode sair desse método, né? A Leo já fez o curso da Cochrane, eu já fiz. Então, assim, é um método Cochrane, você não pode sair desse método 1 centímetro que seja, né? Então, normalmente é uma revista, é uma publicação que você, assim, vai muito mais propenso a confiar do que outras publicações, né? Outras publicações você tende a prestar um pouco mais atenção na metodologia porque você tenta observar algumas falhas que possam ter acontecido, já que não existe um grau de exigência. Então você pega a Prospero, por exemplo, existe lá o modelo Prospero, mas muitos autores acabam saindo um pouco aqui, saindo um pouco ali. A Prospero, por exemplo, ela não exige uma ferramenta específica para análise de risco de viés, ela não exige que você faça em todos os idiomas. Então você pega, por exemplo, para quem leu a metodologia aqui, ele fala sem restrição de idiomas, certo? Então tem esses detalhes assim que na Cochrane você vai achar em todos os artigos que você lê deles, todas as revisões temáticas com ou sem meta-análise. Então isso é importante, eu só queria trazer isso. E uma coisa que o Anthony falou, a questão do número de artigos, realmente, tipo, é uma coisa que uma coisa que a gente já vem debatendo aqui, a quantidade de artigos, de estudos, né?
Eu gosto sempre de... Uma coisa que eu sempre tento observar não é da primeira amostra para o final. Eu tento ver dos artigos selecionados para leitura para o artigo final. Aí você vê o quanto de artigo de baixa qualidade, ou que não condiz, ou que tem um título enganoso, ou alguma coisa assim que corta. Porque quando você pega aquele primeiro número lá, você buscou em 5, 6 bases de dados diferentes, 7 bases de dados diferentes, vai ter muito artigo duplicado, vai ter muito artigo que, como o Vitor mencionou, é artigo transversal, é artigo que não condiz com você, então você já elimina logo no título, né? Aí quando você vai para os artigos que você separou para leitura e para os artigos que você separou para análise, aí sim é o que a gente pode dizer de separar o joio do trigo, né? E a gente vê a diferença. Desse estudo, se não me falha a memória, Vitor, me corrija se eu estiver errado, foram 36 artigos para leitura e sobraram 12, é algo assim, não é? Então a gente vê que 1/3 dos artigos separados para leitura final, o que, a meu ver, e isso é uma coisa assim, completamente empírica, tá? O que, a meu ver, é um bom número de artigos para análise, sabe? A gente pega alguns artigos, por exemplo, o artigo que eu e a Lil estamos tentando publicar, no final das contas foram 4 artigos para análise, de tão pouco que tem, né? E olha que a gente também fez sem restrição de idioma, sem restrição de data, né? Então, 12 artigos, embora a gente possa pensar assim, é muito para revisão sistemática, que a gente viu, porém, quando a gente pensa em artigos de calçados de corrida, nossa, tem um caminhão de artigos, né? Então, nesse sentido, surpreende mesmo como só 12 artigos foram, já que eles utilizaram várias correlações, né? E só encontraram 12 artigos para diferenciação, né? E já passando para os resultados, e aí eu passo a palavra, eu queria fazer só um comentário, assim, que muitas das variáveis que eles compararam, eles encontraram sem diferença, né, entre as variáveis. Nas duas meta-análises que tem, apesar dele encontrar uma diferença significativa a favor, ela não tem efeito, né? Ela cruza a linha de efeito, né? Então, e é assim, tem um que cruza por tipo 0,01, mas cruzou, um forte abraço, né? Então, assim, a gente vê muitas, e se eu não me engano, só tem um, que eu não vou lembrar qual, que deu um grade, né? Que é o nível de evidência, deu um moderado. O resto foi tudo low ou very low, né? Que é baixo ou muito baixo. E aí, para realmente passar a palavra, eu achei interessante a questão dos calçados prescritos, especificamente para os sujeitos, versus calçados comuns não prescritos, né? Que foram 3 artigos, não encontrou efeito, não encontrou diferença entre os dois, porém eu queria deixar claro que essa é uma população muito específica, que é a população de militares, né? E por que eu estou falando de específico? Porque apesar de correr fazer parte do treinamento, eles não só correm, né? E nas outras atividades que eles praticam, todos eles praticam com coturno, né? Então, treinamento tático, treinamento enfim, de outros treinamentos estão envolvidos, e esses treinamentos não são feitos com o sapato de corrida. Então, foi uma coisa que eu queria só chamar a atenção para assim, criação de estudo é importante você pensar também no perfil que você da amostra que você está buscando, né? Então, se você for buscar um grupo específico de corredores, é diferente você pegar um grupo específico de, sei lá, jogadores de futebol que podem fazer a sua corrida, podem ter a corrida como treinamento, mas a atividade dele exige outro tipo de calçado e é onde ele mais vai treinar, né? Então, acho que é interessante pensar nisso em perspectiva. E agora eu realmente vou passar a palavra. Vitor, Vai lá, Vitor. como o leigo do grupo, eu acho me sentindo no direito de fazer um comentário, né? Teve uma época que eu tinha muita dor no joelho fazendo esteira, eu fazia esteira quase todos os dias. Aí eu tive faz muito tempo isso, faz alguns anos. E aí eu tive no médico para olhar o joelho e o médico me recomendou um tênis. Acho que era um Mizuno.
na época. E esse Mizuno, ele vinha com uma plaquinha, falando que ele era certificado pela Associação Brasileira dos Ortopedistas, algo do tipo, né? E aí eu comecei a correr com ele. E a minha dor no joelho passou, tá? Não sei se teve a ver ou não teve, né? Aí eu até tentei encontrar ele aqui na internet agora, tentei encontrar, não encontrei mais ele aqui, mas existia um tênis antigamente, que até um mote que o pessoal tinha, que dizia que só esse tênis era certificado pela Associação Brasileira dos Ortopedistas, né? E aí cheguei a usar esse tênis, e comigo ele funcionou, tá? Então, assim, tô jogando isso aqui, que eu não sei se esse tênis Nike que você mencionou é algo mais recente, ou se de repente a gente tá falando do mesmo tênis e eu tô confundindo que era Mizuno, sabe? Não, realmente aconteceu isso, a Mizuno conseguiu, aí a gente não sabe como essa chancela, aí eu não lembro se é da Associação Brasileira de Ortopedia ou a Associação Brasileira de Medicina do Esporte, tá? Eu não sei qual das duas. Mas eu acho que é mais de ortopedia mesmo, tá? Eu acho que tem razão nesse ponto. E então eles tinham realmente essa chancela, né? Agora, como foi feita essa avaliação? Se foi feita uma avaliação no olho, se pegou a opinião de especialistas, foi feito um estudo científico? Eu acredito que não, tá? Senão esse estudo teria sido divulgado com mais ênfase, e não foi, né? Na época que eles colocaram isso em todas as revistas, eles não colocaram não divulgaram esse estudo. Se houve algum estudo, não divulgaram um estudo fazendo essa comparação, né? E quais os critérios que a associação levantou para poder dar essa chancela para a Mizuno, né? Muitas vezes eu acredito que tenha se feito uma parceria entre a Mizuno e essa associação, e aí alguns médicos do esporte, ortopedistas, olharam tênis, discutiram tênis e deram a chancela, né? Não sei, pode ter sido dessa forma, assim, tá? E não é, né? Na verdade, esse da Nike é mais recente, se eu não me engano, deve ter aí uns 4 ou 5 anos, esse React, tá? E então são coisas diferentes mesmo. Alguém quer falar antes de eu falar? Dá chance do pessoal falar, eles estão brigando aí. Olha lá, Léo, você que lida com um jogador de futebol aí, o que você vê lá na prática, lá com o pessoal que faz a corrida com chuteira, né? Predominantemente. Bom, pessoal, vamos lá. Então, assim, falando de corredor antes, o pessoal vem muito assim me perguntar, né, pela avaliação da pisada, qual que é o melhor tênis para correr, qual que vai evitar lesão, e isso é uma pergunta que é complicada de responder, porque vai muito de tudo que foi discutido aí nos artigos, né? E eu sempre falo em relação ao conforto, tem alguns tênis, quando a gente correlaciona com algum tipo de pisada, né, se o pé é pronado, se o arco é baixo, enfim, que alguns tênis podem realmente melhorar, né, ou promover um pouco aí de estabilidade, que pode melhorar em relação à lesão, a gente não sabe, né, mas assim, pelo menos para controle de movimento, né, a gente pegar, por exemplo, Nike Free, eu dou como exemplo, né, porque ele embaixo, no solado dele, ele é todo trincadinho, hexagonal, né, parece uma colmeia, né, então isso ele permite um maior movimento aí. Porém, tem alguns tênis, tem algumas pessoas que precisam ter um pouco melhor desse controle de movimento. Como o Vitor já explicou aí, outros artigos do trabalho dele, né? O tipo de solo também vai influenciar, né? Onde que esse indivíduo ele corre. Então, isso também... Aí, será que o tênis aguenta isso? Né? Se a gente pegar um tênis que precisa que ofereça um melhor controle de movimento, mas se pegar o tipo do solo, onde ele é mais assim arenoso, né? Não é um tênis firme, um solo firme, isso também pode ser que o tênis não aguente, não promova essa estabilidade, né? Pegar aí os atletas, os futebolistas aí, né? Então, a gente sabe que o cara onde corre na grama, totalmente diferente do que um futebol de salão, onde também o solo é diferente. Então, dependendo do movimento onde o atleta faça, né, na grama, vai dissipar um pouco mais. Já
na quadra, ele meio que trava um pouco mais os movimentos. Então, aí a gente vê ali as incidências de risco de cruzado anterior, né, do LCA. Então, o tipo do solado influencia, as travas também da chuteira, né, pode influenciar também para permitir algum movimento maior ou não. Só complementando aí, tem a questão do próprio, se for pegar o Allianz Parque e, se eu não me engano, o de Curitiba, eles são grama sintética, né? Não são grama natural. Então isso também é outro fator aí que deixa o piso mais rígido, escorrega um pouco mais e deixa mais rígido comparado à grama natural, né? Até tem aquelas histórias, né, o pessoal conta, né? Que molha a grama antes para a bola não rolar, né? A grama mais seca, a bola corre, vai embora. Então, aquele tipo de... Às vezes os atletas são treinados, estão acostumados a treinar, né, no tipo de grama, né, tipo de solo, e aí para o outro adversário eles modificam, né? Deixa mais molhada. Então, tem algumas histórias isso aí que o pessoal conta. Mas só para ver como muitas variáveis, né? Então, a condição física ali, a condição climática também do ambiente vai influenciar o tipo do solo, o tipo do calçado, o tipo da demanda daquele atleta, né? Alguns atletas que estão acostumados a treinar alguma outra modalidade esportiva descalço, né? Como os judocas, o pessoal do karatê, quando pega o tipo de calçado pode influenciar também. Então, enfim, acho que depende muito da demanda, não somente dos calçados que esse pessoal utiliza, mas a demanda dele, do dia a dia, o que ele faz além disso, como até o Thiago falou, o perfil desse atleta, né? Então, é uma variável, são muitas variáveis que a gente tem que levar em consideração. Vai lá, Felipe. Vou falar aqui que o Ti tá meio sumido aí. Não, pode falar, vai tranquilo. Tá. Em relação ao artigo, né, a gente, assim, é muito difícil, né, você, como a gente comentou, as lesões, elas são multifatoriais, né, então é muito complicado você fazer um estudo com até uma população igual, só que dentro dessa população igual, elas vão ter lesões diferentes e por causas diferentes. Então, é muito difícil você bater o martelo e falar, não, você mudando o tênis assim, você vai ter um melhor rendimento, vai ter uma prevenção de lesão. Então, cada caso, eu acho que tem que ser estudado individualmente, né? Aí o pessoal que estuda bem essa parte, Vitor, Léo, pode até comentar melhor, mas, assim, e é muito difícil você conseguir cravar, né, que nem no artigo, querendo ou não, ele traz aí várias formas de pensar e todas elas, tipo, dá como hipótese nula, né, praticamente tudo ali cruza e poucos artigos que falam, mas a gente tem algumas coisas, né, que a gente utiliza mesmo, por exemplo, uma pessoa às vezes está com uma dor no joelho, a gente mudando às vezes o tênis da pessoa, a gente consegue o resultado, mas a gente não consegue duplicar isso para todo mundo. Bater o martelo e todo mundo que a gente trocar o tênis, a pessoa vai parar de ter dor no joelho. Então, cada caso aí a gente já consegue analisar individualmente. Até o Anthony falou isso, às vezes ele pode ter pego ele tem uma pisada muito na frente, um overstride, que aí acabou trocando o tênis, diminuiu o impacto, por isso acabou a dor no joelho, entendeu? Mas às vezes uma mesma pessoa que tem essa dor no joelho não tem uma pisada para frente, então você troca o tênis, não vai mudar nada. Então é muito complicado você conseguir bater o martelo e falar que todo mundo vai ter, por isso que esses estudos acabam vindo e trazendo toda essa hipótese nula para a gente. Né? Eu não cheguei a analisar nenhum desses artigos individualmente para ver, né? Mas eu acho que também é uma boa aí para a gente discutir, porque já tem alguns artigos legais, né? Falando de tênis aí, principalmente às vezes drop, que um drop mais baixo você tem uma descarga maior no pé e no tendão de Aquiles, um drop maior você tem uma descarga maior no joelho, mas varia muito de artigo para artigo aí. Mas gostei da apresentação também, Vitor. Parabéns, tá? Só para comentar.
Pode falar primeiro, Anthony. Essa colocação de Felipe foi muito boa. Eu fiquei pensando aqui, né? Eu já comentei isso em outras ocasiões, gente, com a gente em reuniões nossas, né? Que o corpo humano é muito não linear, né? As respostas aos estímulos, às terapias, né? Então, eu fico pensando, né? Difícil demais você fazer um estudo, você fazer comparação. Acho que Vitor já me viu resmungando disso aí em reuniões nossas também. A pisada, é o pé, se tem cava, se não tem. A perna também, a bacia. Tanta coisa envolvida que você ter uma conclusão estatisticamente significativa nesse estudo, nessa análise multivariada, que envolve tantas variáveis, é difícil, né? Então, é por isso que eu acho que grande parte dos artigos que a gente discute, o ponto mais neofrágico deles é a metodologia científica, né? Porque fiquei pensando muito nisso que o Felipe falou, né? Funciona para um, funciona para outro. Por quê? Às vezes é o tipo da pisada, às vezes é difícil a gente ter uma conclusão estatisticamente significativa e que seja reprodutível de uma pessoa para outra, porque nenhum estudo leva em consideração todas as variáveis que acabam sendo necessário levar, né? São variáveis demais. Pronto, eu ia fazer um comentário, aí o Felipe fez o comentário, aí eu vou fazer um comentário no do Felipe e o Anthony fez um comentário, eu vou fazer um comentário no do Anthony. Então eu vou fazer o caminho inverso e eu vou fechar no Vitor. Do Anthony, sim, é uma questão, a gente já vem debatendo isso aqui também nessas reuniões, e aquilo que eu comentei na última reunião, é uma limitação dos métodos que a gente usa para investigar, né? Não quer dizer que tipo, a gente vai ter que criar um método do zero, mas assim, é importante a gente ver que esses métodos têm essas limitações, né? E que se a gente quiser gerar mais informação, a gente vai ter que começar a trabalhar com data science, né? Não tem como a gente não trabalhar com cluster de dados para a gente poder ter informações mais precisas, justamente por conta dessa quantidade de fatores de variáveis que o corpo humano tem, né? E aí, já conectando com o Felipe, é aí que entra a questão do que a gente fala de prática baseada em evidência, né? Não é que a gente vai pegar o artigo e aplicar aquilo para todos os... Tipo, vai chegar... Qualquer paciente chega aqui e tá com dor, fala, não, calçado, vamos lá. Não, então é onde a gente vai ver, com base nos artigos que a gente leu, com base no conhecimento que a gente constrói, o quanto aquilo se aplica no paciente que a gente está avaliando e que a gente está tratando, né? A questão da prática baseada em evidência é justamente essa, a gente ter esse corpo de conhecimento e saber o momento de aplicar com base na individualidade do paciente que a gente está avaliando, né? Isso não quer dizer que a gente vai utilizar de coisas que não têm evidências por conta do paciente. Não vamos cair nesse viés de confirmação. E também, como eu falei, não quer dizer que a gente vai pegar esse artigo agora que a gente leu da Cochrane e aplicar para tudo, porque aquilo, né? Para quem só usa martelo, tudo é prego, né? Então, não podemos fazer isso enquanto prática clínica, né? A gente tem que ter diversas ferramentas para que a gente possa entender dentro da individualidade do paciente o quanto a gente pode aplicar aquele método, o quanto a gente pode aplicar outro método. E aí, por que eu vim fazendo essa volta toda em reverso? Porque eu queria trazer 2 pontos. Aí eles foram falando, eu quis trazer para chegar nesses pontos que eu trazer. Achei interessante o seguinte, quando eles compararam neutro versus minimalista, o Zapata, eles observaram que o número de lesões varia de acordo com o peso. Então, eles colocaram ali um limite de, acho que, se não me falha a memória, eu anotei aqui, posso ter errado, 71,9 quilos. Então, pessoas acima desse peso, com calçados minimalistas, tendem a ter mais lesões do que pessoas abaixo desse peso, com calçado minimalista. Eu achei interessante isso para também mostrar essa questão do perfil do paciente, como isso vai variar dentro do calçado, né? Então, não adianta, o cara tem 12 metros e 10... 115 quilos, o cara pode ser super musculoso, o cara pode ser o The Rock, você vai pegar o The Rock e vai falar assim, ó, toma um calçado minimalista, sabe? É muito peso ali,
Entende? Tipo, então é importante a gente ter essa questão desse perfil, né? E uma coisa que eu achei interessante é que ele fala sobre um motion control shoes, né? Versus um sapato neutro, e ele percebeu, e tipo, na análise que a Cochrane traz nesse artigo, ele observa que, assim, pessoas com pé pronado tiveram melhor desempenho em relação à dor, à lesão, quando fizeram com o Motor Control Shoes, né? Então, eles fizeram a randomização, e aí, quando eles avaliaram por subgrupos, eles perceberam que pessoas que estavam no grupo Motor Control, que tinham pé pronado, tiveram menos lesão do que pessoas que tinham pé neutro, que estavam naquele, e vice-versa, né? Então, isso também mostra pra gente como, e eu achei isso um dado muito interessante desse estudo, né? Dessas questões dos perfis dos pacientes, que eu também já tinha mencionado a questão dos militares lá, né? E aí, mandando para o Vitor, desse artigo, Vitor, o que é que você, na sua experiência, que já trabalha com corrida, já trabalha com calçada há muito tempo, pode tirar e trazer para a gente aqui? Bom, primeiro acho que a questão a gente nunca vai poder esquecer, principalmente depois de já ter lido o artigo da Bittencourt, é essa questão do sistema complexo, né? Depois de ter lido aquilo, não dá para a gente cravar olhar uma revisão sistemática dessa e de repente achar que o tênis poderia ser a salvação de tudo, né? Então, quando a gente olha, quando a gente considera o sistema complexo, o tênis vai ser uma pequena parcela, né? E aí o grande lance, como já foi destacado aqui, é a questão de trabalhar com grandes bancos de dados, né? E hoje é difícil a gente pensar em fazer um grande banco de dados sobre corredores e os tênis que usam, a forma como corre, né? Então, acho que a gente analisar um estudo como esse, uma revisão sistemática como essa, né? Eu já tendo lido outros artigos, né, do tipo, o tênis mais caro, ele realmente gera a mesma proteção proporcionalmente ao custo que ele tem a mais, né? Pô, quando faz um teste cego, não tem nada disso. A pessoa vai escolher o mais barato, geralmente ela escolhe o mais barato, né? Ou o segundo mais escolhido é o mais barato, né? Porque é um teste cego. Então a gente é muito influenciado pela marca, como corredor, como consumidor desses tênis, a gente é muito influenciado pela marca, né? Então, por exemplo, eu já tive a minha fase Mizuno, já tinha a minha fase New Balance, e já agora estou na fase Adidas. E vai chegar uma hora que a Adidas não tem mais o tênis, que é o modelo que eu quero, eu vou migrar para outra, né? E assim você vai se adaptando a isso. E a gente não pode esquecer que a gente tem uma capacidade muito grande de adaptação a solos diferentes e a calçados diferentes, consequentemente a calçados diferentes. Quando a gente tem um tênis muito macio na entressola, a gente tem a tendência a enrijecer as articulações, tornozelo, joelho, quadril, e o inverso também é verdadeiro. Quando a gente pega um tênis muito rígido, a tendência é a gente deixar essas articulações mais complacentes, né? Então essa é a nossa capacidade, isso já no primeiro passo, onde a gente dá, tá? E a mesma coisa com o piso, tá? Então, quando a gente fala, e aí quando a gente fala, bom, tá bom, mas como é que eu indico algum tênis? Hoje eu só falo a questão conforto. É o tênis que você se sente melhor, tá? Por que é o tênis que você se sente melhor, né? Dentro de todas essas adaptações que a gente tem, biomecânicas que a gente tem. A pessoa, ela pode sentir conforto com um tênis mais rígido comparado ao meu. Por exemplo, Mizuno. Mizuno hoje é um tênis extremamente rígido, né? Que não tem essa flexibilidade, né, nesse eixo do pé, né? Então ele não tem essa flexibilidade anterior-posterior, né? E isso vai fazer com que o teu pé fique engessado lá dentro. Agora, quando acontece que você, por exemplo, colocar um tênis como o Nike Free, como o Léo falou, que é ao contrário disso, é o extremo de flexível, né? Dado a sua entressola, que é macia, e o seu recorte na sola, que tem toda hexagonal em forma de colmeia, né? Então ele vai permitir um grau de flexibilidade maior. Aí eu tenho que olhar para o pé do meu paciente, do meu aluno, e falar, esse pé precisa do quê? De um tênis mais rígido ou de um tênis mais flexível? E aí eu ofereço para ele um rol de tênis. Quais são os mais flexíveis? Da Nike tem esse, New Balance tem esse, Adidas tem esse,
E dos rígidos, o Mizuno tem esse, o Saucony tem esse, e vai. Tá? Então, eu, dentro do que eu li, dentro da minha experiência ali, eu normalmente tenho feito dessa forma, né? Pensando em dar possibilidades para... E ele tem essa possibilidade de calçar, sentir o conforto, e aí tá ok. Tá? Eu vou só dar uma olhada aqui na fila. Anthony. Thiago, você está na frente? Não, eu só queria fazer um comentário muito rapidinho, já que o Vitor falou, eu só queria falar assim, só para compartilhar com o pessoal que minha prática, eu costumo recomendar também como o Vitor, sapato que for confortável para o paciente, e normalmente eu costumo recomendar pisada neutra. Se o paciente tiver um pé mais pronado ou pé supinado de forma diagnóstica, eu oriento ele a procurar palmilha e não comprar um sapato pronado ou supinado, por conta da variação, que pode ter um pé que um pé que não é tal, então... De um modo geral, eu costumo fazer isso. E também eu tento dar uma olhada na maleabilidade. Nem tão rígido, nem tão solto. Era só isso. Era só esse comentário. Só para seguir a sequência, você saiu da fila, Thiago? Anthony, Felipe, a gente acaba as inscrições no Felipe. Fiquei pensando aqui depois, né, sobre foi ter um pensamento de engenheiro, né, que o tênis, ele acaba refletindo, né, fiquei pensando aqui, né, o pensamento de engenheiro. Reflete no pé, reflete na perna, reflete no joelho, no quadril, na coluna, né? Então, esse desconforto que o paciente sente pode vir de N lugares. Uma vez eu conversando com o Liu, tomando café com o Liu, já rolou uma brincadeira e coisa assim, Liu, o que é uma pessoa normal? Né? Porque às vezes a pessoa é toda torta, ela não tem dor. Toda torta que eu digo assim, você vai tirar as medidas dela, ela não tem simetria, ela não tem dor, né? Então, fiquei pensando nessa questão, assim, né, de em quantas variáveis o tênis acaba influenciando, né? Porque quando você dá a pancada, vamos pensar que você esmurra alguma coisa. Quando você esmurra alguma coisa, você para e aquilo ali se propaga no seu corpo, né? Pé, perna, joelho, quadril, coluna. Se brincar, acho que a pessoa pode ter até uma dor de cabeça por causa do problema no tênis, né? Que ela dá uma pancada, essa pancada propaga no corpo dela todo. Então, fiquei pensando quantas variáveis podem estar associadas direto ou indiretamente com a escolha de um tênis, né? E um comentário também, uma coisa que me chamou a atenção, né? Já foi aos Estados Unidos e já foi à Europa. Os tênis mais bonitos e mais estilosos que eu já vi na minha vida estão no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa, eu não vejo esses tênis com esses amortecedores atrás e tal. Não tem essas coisas. Então, no Brasil, você olha, o tênis ele tem um amortecedor, ele tem um negócio diferente, tem um sistema maravilhoso, diferente. Nos Estados Unidos é aquele tênis com o soladinho mais macio. Acabou. Você olha assim na loja, pensando assim, quando chegar lá, vão ver vários tênis diferentes. Não, só muda as cores. Todos são parecidos, assim, visualmente. Apenas ele é mais macio ou não, né? Então, assim, fico pensando se de repente não tem alguma pesquisa científica que leva eles a tomar essa decisão de esses tênis, digamos assim, mais simples do que os tênis brasileiros. Mas aí é a questão da análise multivariada, né? Quando você escolhe o tênis, você acaba escolhendo um acessório que vai influenciar até na dor de cabeça, se brincar, né? Rapidinho, para terminar, pessoal, a gente estava falando da entressola, né? Muitos alunos acreditam, muitos pacientes acreditam que às vezes a entressola é um pouco maior, né? Um tênis, um conforto maior, com uma absorção maior, às vezes vai ter um menor impacto, e já tem até uns estudos mostrando que não, impacta até mais, dependendo da forma com que a pessoa pisa, tudo, o impacto é maior. Mas são estudos mais novos. E questão da escolha do tênis, o Vitor falou de conforto, né? O Ti falou até tênis neutro, mas eu também falo da leveza, né? Porque além do conforto, ser um tênis mais leve é bom nesse sentido também. Então, quando eu falo também para o pessoal daqui, é conforto. Então, sentiu bem com um tênis e um tênis leve. Não vai correr, às vezes um confortável parece uma botina, né? A pessoa não vai conseguir correr também. Valeu. Fecha aí, Vitor.
Não, é isso aí. É isso aí, gente. Eu acho que a gente tem toda essa gama enorme aí para poder fazer a escolha de um calçado, né? E aí a escolha em si, a própria prescrição do calçado, tem que ser baseado numa série de fatores e não somente numa... É claro que esse dado da revisão ele é importante, então faz com que a gente repense alguns posicionamentos, mas ao mesmo tempo, né, como o Thiago bem destacou, eu acho que a gente tem que levar outras questões também em consideração, dado que, por mais que a gente está lidando ali com uma gama de 11 mil pessoas avaliadas nessa revisão, quase 12 mil, né, mas quem a gente está atendendo é uma pessoa que a gente tem muito mais informação do que aqueles 12 mil que a gente leu na revisão. Então, essas outras informações vão trazer mais embasamento para a gente poder escolher um tênis mais adequado, né, para poder indicar alguma coisa mais adequada para esse aluno ou para esse paciente. Tá?